Sabe, existe um fascínio no que a gente não consegue explicar, naquelas histórias que desafiam a lógica, sabe? Que terminam com um ponto de interrogação em vez de um ponto final. Hoje, a gente vai mergulhar em alguns dos enigmas mais intrigantes da história, mistérios que continuam por aí justamente porque se recusam a ser resolvidos. E essa é a grande questão, né? Nós, seres humanos, somos meio que programados para buscar respostas, para conectar os pontos. Mas e quando os pontos simplesmente somem? O que acontece? Vamos dar uma olhada em alguns casos onde a história parece que se recusa a nos dar um final. Para começar, um mistério sobre ausência. O caso de uma colônia inteira, com homens, mulheres, crianças, que, de uma hora para outra, evaporou da história. Depois a gente vai investigar objetos que bagunçam a nossa linha do tempo. Sabe, artefatos e invenções que parecem ter surgido séculos ou até milênios antes da hora. E por fim, vamos pular para a era digital, para ver como a própria tecnologia, que em tese deveria nos dar todas as respostas, acabou criando seus próprios fantasmas indecifráveis na máquina. Bom, começando com a primeira parte, desaparecidos sem deixar rasto. Aqui a gente vai entrar nos mistérios talvez mais perturbadores, aqueles em que a única certeza é que algo ou alguém que estava ali num momento, no outro, simplesmente não estava mais. Imagina só a cena, uma colônia inteira com 115 pessoas, recém-chegado ao novo mundo, e de repente some. Puf! Quando uma expedição de resgate finalmente chega, não encontra corpos nem sinais de luta, nada. Só silêncio e uma única palavra entalhada num poste, Croatoan. Será que eles se juntaram a uma tribo indígena que tinha um nome parecido? Ou essa palavra é a chave para um destino muito mais sinistro? O mistério continua até hoje. E esse tipo de desaparecimento não ficou lá no passado, não. No que chamam de Triângulo do Alasca, uma região gigantesca e selvagem, mais de 16 mil pessoas desapareceram desde os anos 80. 16 mil! É um número que desafia qualquer lógica. Um dos casos mais famosos foi lá em 1972, quando um avião com políticos importantes simplesmente sumiu do radar, sem deixar um único destroço. E o que poderia explicar isso? Bom, as teorias vão do científico ao sobrenatural. Os povos nativos da região, por exemplo, falam de espíritos malignos que vivem nas florestas. Outros já teorizam sobre vórtices de energia, que seriam pontos onde o campo magnético da Terra é tão maluco que poderia desligar equipamentos e deixar qualquer um perdido. Ou será que é simplesmente a natureza implacável do Alasca? A verdade, seja ela qual for, continua perdida naquela imensidão toda. Ok, vamos para a segunda parte, quebra-cabeças do passado. Agora a gente sai do mistério da ausência e vai para o mistério da presença. O que acontece quando um objeto do passado nos conta uma história que simplesmente não deveria ser possível? Dá uma olhada na bateria de Bagdá. Ela foi descoberta em 1938 e essa peça tem mais de 2.000 anos. Parece um vaso de argila comum, né? Mas a estrutura interna com barras de ferro e cobre é idêntica à de uma bateria moderna. Se colocar um líquido ácido ali, tipo vinagre, ela gera cerca de 1 volt de eletricidade. A bateria moderna só foi inventada em 1800, então a pergunta é, para que os antigos precisariam de eletricidade? As possibilidades, de rituais a técnicas de revestimento de metais, só deixam o enigma ainda maior. Agora, vamos falar do livro mais misterioso do mundo, o manuscrito Voynich. Ele é do século XV, está escrito numa língua que ninguém conhece e é ilustrado com plantas que não existem, diagramas do céu que ninguém entende e cenas muito, muito bizarras. É como se fosse uma enciclopédia de um mundo que a gente não reconhece. E ele guarda seus segredos a 7 chaves. O desafio é tão absurdo que os maiores especialistas em códigos do mundo, usando até inteligência artificial de ponta, mal conseguiram decifrar algumas palavras soltas. O manuscrito resiste com uma teimosia impressionante a todas as tentativas. Será que é um código super elaborado? Uma língua que se perdeu no tempo? Ou a fraude mais genial da história? A resposta continua trancada ali, naquelas páginas. E chegamos à nossa terceira parte, fantasmas modernos na máquina. A gente tende a pensar que na era da informação, com câmera em todo lugar, os mistérios iam acabar, né? Mas e se a tecnologia, em vez de dar respostas, só servisse para capturar o inexplicável com uma clareza ainda mais assustadora?
O caso do Lars Mittank é de arrepiar, porque foi todo filmado. Depois de uma briga na Bulgária, ele liga para a mãe desesperado, dizendo que estão perseguindo ele. Dias depois, as câmeras de segurança de um aeroporto flagram ele entrando, super calmo, mas de repente algo o aterroriza. Ele sai correndo em pânico, pula uma cerca e some para sempre numa floresta. O que ele viu naquele aeroporto? As câmeras registraram o como ele desapareceu, mas o porquê continua um mistério absoluto. E aí tem a Cicada 3301. Tudo começa com um enigma postado em fóruns online, procurando por indivíduos altamente inteligentes. Quem consegue resolver é levado por uma trilha de criptografia e desafios que vão do mundo digital para o mundo real. Mas o mais estranho é o que acontece no final. Os pouquíssimos que chegam lá simplesmente somem da internet. São recrutados por uma agência secreta, uma sociedade de hackers, ou é só o jogo mais elaborado que já criaram? Isso nos traz a nossa última parte: questões que permanecem. Depois de passar por colônias desaparecidas, artefatos impossíveis e fantasmas digitais, a gente fica com muito mais perguntas do que respostas. Isso nos leva à questão final: qual é o verdadeiro valor de não saber? No fim das contas, os mistérios nos lembram de uma coisa fundamental. Por mais que a gente avance, o universo sempre vai ser maior do que o nosso conhecimento. São essas histórias sem um final que mantêm a gente curioso, que nos forçam a questionar, a imaginar, a continuar explorando. Eles são o verdadeiro motor da descoberta. Então, fica a pergunta: qual o valor de um enigma que não tem solução? Talvez o valor não esteja em resolver, mas sim em conviver com ele. Esses mistérios mantêm viva a nossa capacidade de se impressionar com as coisas. Eles são um lembrete de que o mundo ainda tem espaços inexplorados e segredos a serem descobertos. E talvez, só talvez, essa seja a resposta mais importante de todas.